Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje, sexta-feira, nesse tempo quaresmal, que o Evangelho de hoje, que será meditado, será proclamado, possa ser um auxílio também na sua vivência das práticas quaresmais. Iremos proclamar hoje o Evangelho de Mateus e que esta palavra de vida seja para nós força e luz neste tempo quaresmal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos lavradores maus. Jesus usa esta parábola para nos transmitir importantes lições sobre a responsabilidade que temos como administradores dos dons e da graça que Deus nos concede. Na parábola, um proprietário planta uma vinha e a aluga para alguns lavradores. Quando chega o tempo da colheita, ele envia seus servos para receber os frutos. No entanto, os lavradores maus tratam mal os servos e até mesmo matam o filho do proprietário quando ele é enviado. Isso nos lembra da rejeição que Jesus enfrentou por parte dos líderes religiosos de sua época. Essa parábola nos chama à responsabilidade. Nós, como os lavradores da vinha, somos chamados a cultivar e fazer frutificar os talentos e dons que Deus nos deu. Ele nos confiou esta vinha, que é o reino de Deus, para que possamos produzir frutos de justiça, amor e misericórdia. No entanto, assim como os lavradores maus, às vezes podemos cair na tentação da ganância, do egoísmo e da negligência espiritual. Podemos nos esquecer de que somos apenas administradores dos dons que Deus nos deu. Quando agimos assim, corremos o risco de rejeitar a mensagem de salvação que Cristo nos trouxe. Mas Deus é paciente e misericordioso. Ele nos dá tempo
para nos arrependermos e mudarmos de coração. No entanto, também devemos estar cientes das consequências de nossas ações. Assim como os lavradores maus enfrentaram a ira do proprietário da vinha, também enfrentaremos a justiça divina se persistirmos no pecado e na incredulidade. Por fim, esta parábola termina com a imagem do filho enviado pelo proprietário, que é rejeitado e morto pelos lavradores. Isso aponta para a crucifixão de Jesus, que veio ao mundo como Filho de Deus, mas foi rejeitado e morto pelos líderes de sua própria nação. No entanto, sua morte não foi o fim, mas sim o início da nossa salvação. Por sua ressurreição, ele nos deu a esperança da vida eterna e a promessa da redenção. Portanto, que possamos refletir sobre esta parábola e examinar nossos corações, que possamos reconhecer os dons e talentos que Deus nos deu e usá-los para a glória do seu reino. Que possamos ser bons lavradores, cuidando da vinha do Senhor e produzindo frutos dignos de arrependimento. E que possamos sempre acolher e seguir Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que veio para nos salvar. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.